Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos mais falados na internet e mais pesquisados no Google. Hoje a gente fala sobre o projeto de lei 2630 de 2020, mais conhecido como PL das Fake News. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, gente, por 238 votos a 192, o pedido de urgência para análise desse PL. Esse projeto cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E aí, nessa semana, a trend PL Fake News apareceu em 2 dias diferentes no Google. Esse projeto tramitou aí por 3 anos na Câmara dos Deputados, já passou por várias alterações e aí depois da decisão de ontem à noite, ele vai ao plenário para votação já na próxima terça, sem precisar passar pelas comissões, que é um rito tradicional lá no Congresso. A gente vai explicar isso melhor agora. Eu converso com o Juliano Maranhão, que é professor da Faculdade de Direito da USP, também diretor do Legal Grounds Institute, e com a professora e pesquisadora Maria Cecília Oliveira Gomes. Bom, sejam muito bem-vindos, Juliano, Cecília, aqui ao Tá na Web. Muito obrigado pelo convite, prazer é todo meu. Obrigada, Mariana, pelo convite, é um prazer poder participar. Bom, gente, esse projeto nasceu com a ideia, né, de evitar a produção de conteúdo falso e a propagação dessas fake news, principalmente dessas notícias falsas que a gente tem visto, né, cada vez mais tomando forma e volume na internet. Vou começar então com as mulheres, por favor, Cecília. Conta pra gente como é que nasceu, né, essa ideia, se isso que eu falei é realmente a ideia principal do projeto e quais foram as principais transformações desses 3 anos para cá. Bom, o projeto nasceu em 2020, o 2630, justamente com uma ideia de tentar estabelecer parâmetros para regular questões associadas a notícias falsas. Por isso que ele acabou tendo esse nome, mais conhecido na imprensa como PL de Fake News. Mas, na verdade, ele aborda questões mais amplas do que apenas questões relacionadas a notícias falsas e desinformação, mas também como as plataformas atuam na regulação dos conteúdos que são postados em suas redes, em mecanismos de buscas e assim em diante. Então, a proposta era justamente, num primeiro momento, regular. Foram feitos várias conversas, propostas de audiências, etc. O texto sofreu inúmeras modificações com o passar do tempo e hoje ele foi votado, na verdade, ontem, no regime de urgência, e por isso que a gente está com esse tema tão, assim, como um trend topics, né, Em alta, em relação né? à parte em alta, isso. Agora, Juliano, essa forma, né, que esse PL está tramitando lá, não vai passar pelas comissões, isso é normal? Como é que está essa informação aí nos bastidores, né? Você pode explicar para a gente por que teve esse regime de urgência, por que ele precisa ser votado tão rapidamente? Olha, é muito comum que iniciativas de legislação ou mesmo o resultado de um processo legislativo ele seja impulsionado por escândalos, né? Até no que se refere à legislação sobre moderação de conteúdos nas redes sociais, a primeira legislação é a legislação alemã, e ela foi fortemente impulsionada em 2016 pelas eleições do Trump, né, e todo o problema em relação ao radicalismo, ao discurso abusivo, né? Se a gente for pensar na legislação de proteção de dados, ela foi impulsionada e foi votada aqui no Brasil também, logo após o escândalo da Cambridge Analytica, né? E a gente já vinha debatendo esse documento em diversas instâncias, tanto legislativas quanto em relação à sociedade civil, mas houve o episódio de 8 de janeiro, né? Então, como pode ser falado aqui, inicialmente o foco estava em desinformação, mas aos poucos isso se ampliou em relação ao controle e moderação de conteúdo abusivo, né? Tanto em relação ao discurso de ódio, como também agora em relação a atos terroristas, que era algo que parecia alheio ou estrangeiro a nós, Juliano. mas que... né?
Não, Oi. só para complementar, o nosso diretor Guilherme aqui estava comentando a respeito dos ataques recentes às escolas também, que as plataformas não retiraram esse Exato. conteúdo. Então, só para complementar o que você está falando, porque ampliou de uma forma que outros setores, digamos assim, né, até no caso a educação, né, esse discurso de ódio e a incitação à violência no ambiente escolar, também faz parte desse texto, né, indiretamente. Exato. É esse aspecto do escândalo que eu acabei de comentar, né? Isso ocupou não só as mídias, em toda a mídia tradicional, as redes sociais, por conta do impacto de episódios como esse de violência nas escolas, e que também tem uma preocupação em relação à disseminação e distribuição desse conteúdo nas redes sociais. E aí isso motiva ou explica, né, essa reação social que encontra um reflexo no legislativo, né, que acaba por impulsionar uma votação, uma tramitação de urgência. Né? A verdade é que houve bastante debate já há 3 anos em relação a esse projeto de lei. O que a gente tem a certeza, né, de que a gente precisa regulamentar de alguma forma e que a internet não pode ser terra sem lei. Agora, qual que é a melhor forma de se fazer isso é o que a gente vai ver ao longo, né, do caso, se for aprovado, desse projeto em vigor. Bom, existe a possibilidade de uma agência fiscalizadora. Esse é um dos pontos polêmicos que estão sendo muito debatidos. Cecília, eu queria que você explicasse isso para a gente. Qual que é a ideia? O que esse texto traz? Essa agência fiscalizadora seria responsável por moderar esse conteúdo nas plataformas? A proposta da entidade autônoma em relação a justamente trabalhar junto, né, com as plataformas que vão ser reguladas, caso venha a ser aprovada esse PL, é justamente para estabelecer um diálogo. O que a gente tem hoje em dia são os termos de uso nessas plataformas que a gente chama de autorregulação. O que está sendo proposto é uma autorregulação regulada, ou seja, ter uma lei que regulamente questões em relação à plataforma voltada para conteúdo, e a entidade autônoma vai trabalhar junto com essas plataformas para justamente verificar diversas questões, como, por exemplo, relatórios de transparência, e essas plataformas vão precisar entregar caso venha a ser aprovado o projeto, assim como prestação de contas, entre outras características que envolvem o que a gente chama que é o dever de cuidado. Então, esse é um ponto importante da proposta do PL, que é o dever de cuidado que essas plataformas passam a ter, e justamente a entidade autônoma faria um papel de intermediação justamente junto às plataformas para a questão de conteúdo, verificando com ela por que foi removido, quais foram as causas, o que aconteceu, estabelecendo um canal de contato mais ágil, assim, digamos, associado a essa entidade que vai precisar ser criada aí pelo Poder Executivo. Juliano, quero sua opinião também sobre isso, em relação a essa agência que fiscalizaria, né, todo esse conteúdo. Você acha que pode funcionar? Quem seriam essas pessoas, né? Na verdade, tem alguma confusão em relação a isso. Alguns levantaram, vai haver então um Ministério da Verdade, uma agência de controle de conteúdos nas redes, isso não viola a liberdade de expressão, né? E o que é importante, estabelecer que a chave aqui com relação a essa atividade de moderação do conteúdo é transparência. Né? Hoje são as plataformas que fazem a moderação do conteúdo, as plataformas é que vão continuar a fazer a moderação de conteúdo. O que muda é a previsão de que não só vão ser aplicáveis os termos de uso, como também deve haver um cuidado e moderação com relação ao conteúdo que possa ser abusivo e viole a legislação brasileira sobre racismo, sobre violência contra as mulheres, sobre pedofilia, sobre terrorismo. Então, tem uma maior abrangência em relação a isso, mas a chave é transparência. As plataformas continuam a moderar, mas vão passar a divulgar relatórios de transparência e o papel da autoridade, então, é revisar esses relatórios para entender se estão sendo adotadas as melhores práticas de mitigação desses riscos, né, de discurso abusivo nas plataformas.
Entendi. Cecília, na redação também se fala sobre conteúdo pago e impulsionamento, né? Que esse conteúdo também seria fiscalizado, enfim, a gente não poderia, por exemplo, impulsionar alguma notícia falsa, que hoje a gente vê que isso acontece, não existe esse controle. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as plataformas, é claro, vivem de dinheiro, vivem de impulsionamento e querem que os usuários anunciem cada vez mais, né? Esse é um ponto bem polêmico que está em debate em relação ao impulsionamento, mas eu acredito que tem um ponto bastante interessante em relação quando a gente fala em impulsionamento em redes sociais. Porque a lógica como funciona hoje é que se há engajamento numa postagem, não importa o conteúdo que essa postagem tenha, mais pessoas têm visibilidade. Então, não é apenas no ponto de remuneração, por exemplo, de conteúdos jornalísticos da imprensa, que também está em debate, mas também entra no ponto de impulsionamento desses conteúdos nessas plataformas. E esse é um ponto interessante, porque hoje, pela lógica como é feito, discurso de ódio pode ser impulsionado, então algo está errado e precisa ser revisto em relação a esse aspecto. Mas é um tema bastante polêmico que está envolvendo a discussão desse PL. Entendi. Juliano, hoje como é que funciona, só para a gente contextualizar para o pessoal que está assistindo, quando existe algum pedido de retirada de conteúdo, seja falso, enfim, quando existe alguma ordem judicial, né? Hoje o único meio é esse, as plataformas, de forma alguma, elas se autorregulam e tiram esse conteúdo de ódio ou conteúdo violento. Como é que hoje é essa regulação interna pelas plataformas? Pode falar de forma geral, né? Porque com certeza cada uma tem uma política. Certo. Olha, a regra que existe hoje, está no Marco Civil da Internet, é que as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdo postado por terceiros em caso de descumprimento de uma ordem judicial que manda retirar o conteúdo, né? Então, o caminho é o caminho por via judicial para que eu solicite a retirada de um conteúdo que eu entenda abusivo, né? Agora, nada impede que as próprias plataformas façam essa moderação do conteúdo e retirem aquilo que está contra os seus termos de uso, né? Então, hoje, a plataforma coloca dessa forma, disponibiliza canais para que aqueles que estão inconformados com relação ao bloqueio de conta, da sua conta, eventualmente, ou disponibilização do conteúdo, possam questionar, né? A ideia, de novo, a chave aqui é transparência, né? Não há uma imposição quanto ao qual conteúdo deve ser retirado, nada disso está presente nessa proposta legislativa. A ideia é que os mecanismos para questionamento sejam disponibilizados, haja maior transparência e haja um tempo de reação eficaz, que é o que a velocidade de propagação desses conteúdos exige. Entendi. Na internet, né, é tudo muito rápido, instantâneo. Então, quando você vê, a notícia já foi compartilhada, o post já foi compartilhado, encaminhado e salvado. Então, realmente você vê que muitas vezes, né, até nessa dinâmica da propagação de conteúdo da internet, o próprio Poder Judiciário, a atividade do Estado de adjudicação, pode não responder à velocidade que o tema exige. Então, de fato, esse controle tem que estar nas plataformas. O que a legislação propõe, então, é uma possibilidade de auditoria, revisão, né, e como a Maria Cecília disse, uma cooperação, né, com essa prática das plataformas, que deve respeitar parâmetros de maior transparência perante os usuários. Entendi. Bom, Cecília, agora num bate-bola aqui, quais seriam os pontos principais, os pontos positivos e negativos, na sua opinião, dessa redação do projeto de lei? Bom, positivo, sendo bem sucinta, acho que é trazer essa questão que o professor Juliano comentou em relação à transparência e também dever de cuidado. Então, é algo que a gente já havia sentido que era necessário um movimento em relação a isso, para dar uma maior agilidade. O ponto contra é que eu acho que vai haver um período de transição, de adaptação, especialmente com a criação
dessa entidade autônoma. Então, eu não sei se vai ser na velocidade que o governo está esperando que aconteça, é isso que eu quero dizer. Então, haverá um período de transição em relação a isso, quando for aprovado e depois quando for criada essa entidade. Entendi. Bom, Juliana, e você, concorda com a Cecília? Para você, quais seriam, então, os pontos mais positivos e os pontos um pouco negativos aí dessa redação? O ponto positivo é que a transparência ela traz maior segurança jurídica, né? E são aspectos que, de uma certa forma, são consensados hoje, né? No sentido de que deve haver uma moderação de conteúdo, que as plataformas elas têm uma responsabilidade social por fazer esse controle e curadoria para evitar conteúdos abusivos, né? Então, isso é um avanço. Tá? É claro que existem detalhamentos sobre como isso pode acontecer, em que há bastante margem para discussão, né? Por exemplo, qual o grau de transparência em relação aos algoritmos que são utilizados para direcionamento do conteúdo ou direcionamento da publicidade e os algoritmos que são utilizados para a moderação de conteúdo, para controle e monitoramento daquele conteúdo que eventualmente pode ser abusivo. Então, remuneração ao jornalismo, né? Hoje, as plataformas são a principal infraestrutura de comunicação social, elas constituem a esfera pública, né? E boa parte do conteúdo, a maior parte do conteúdo é gerada pelos usuários, não existe por parte desses usuários, essa geração de conteúdo fragmentada, um controle de ética jornalística, né, em relação à fidedignidade da fonte, ou em relação à diversidade de opiniões. Então, é importante o papel da mídia tradicional, das empresas jornalísticas, no conteúdo, que é o conteúdo fidedigno, ele é muito importante. Então, a remuneração das empresas jornalísticas, tendo em vista que o modelo de negócios ele entra em crise, já que a principal forma de acesso ao conteúdo é pelas plataformas, né? É algo importante. Agora, como fazer isso? Como remunerar? Né? Aí você entra em questões bastante polêmicas, delicadas, que precisam ser dirimidas aí na discussão desse, né? Como você vai remunerar? São só grandes veículos e os pequenos jornais locais. Por outro lado, a gente sabe que existem empresas jornalísticas, que a definição é muito ampla, né? Que também fazem parte da indústria de desinformação. Né? Então, essas não podem ser remuneradas. Quais são os critérios para se separar o joio do trigo? Tá certo. Bom, gente, nosso tempo aqui esgotou, preciso continuar com o programa, mas eu agradeço demais a participação de vocês. Cecília, Juliano, muito obrigada e boa noite. Eu agradeço, uma boa noite. Você de casa, fica comigo, hein? Vamos aqui voltar para as telas do Google para saber quais foram os outros assuntos pesquisados durante a semana na web. Vamos então para os destaques que a gente separou. Primeiro destaque aqui na tela, vacina bivalente. O governo ampliou o reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. E quem que está apto a tomar essa dose? Bom, quem recebeu pelo menos 2 doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer há pelo menos 4 meses, ou então para aquelas pessoas que não completaram o esquema vacinal. Então se informa aí se seu estado já está vacinando com a bivalente e vai tomar vacina, né, gente? Próximo tema, imposto de renda. O prazo para o imposto de renda é o nosso segundo destaque, porque a data para enviar a declaração é até dia 31 de maio, está chegando perto. Muita gente ainda não enviou, então esse tema está sendo bastante pesquisado. Quem entrega fora do prazo, paga multa de no mínimo R$ 165. E agora o último assunto que a gente destaca é o Urb. É um assunto importante, né, que está nos trens, porque o antigo hotel urbano, né, lesou milhares de consumidores depois de eles comprarem passagens, pacotes de viagem pela plataforma e aí não conseguirem realizar nem as passagens nem os pacotes, né, a viagem. O CEO e fundador da empresa renunciou na segunda-feira depois de se envolver em várias polêmicas, inclusive ameaçando e expondo dados de um cliente. Olha só isso. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça abriu um processo administrativo contra essa empresa. E aí a ideia é coibir as práticas abusivas e também dar mais transparência para os consumidores que foram lesados.
A gente faz agora uma rápida pausa, voltamos na sequência com mais informação para você. Não saia daí, eu te espero. Estamos de volta e agora no segundo bloco, você já sabe, a gente aborda uma fake news que está circulando na internet para a gente desmentir. Vamos dar uma olhada. Falsa notícia que está circulando nas redes sociais de que a Organização Mundial de Saúde pediu desculpa aos mortos por ter proibido o uso da hidroxicloroquina, da azitromicina e do zinco no tratamento da Covid-19. Isso não aconteceu, porque a OMS ela segue preceitos científicos e não há comprovação de que essas drogas têm alguma efetividade no tratamento da Covid-19. Além disso, ela não interfere na soberania dos países. As nações podem decidir se vão utilizar determinada droga ou substância no seu sistema de saúde no tratamento de doenças. Por fim, sabemos que a vacina modificou realmente o comportamento da doença na sociedade, permitindo esse retorno ao normal, e que hoje há drogas realmente com efeito antiviral capazes de combater o coronavírus. Eu chamo agora, então, para o nosso bate-papo o Antônio Carlos Bandeira, que é professor de infectologia e também membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. Oi, boa noite, Mariana. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, doutor, seguinte, a gente estava com uma dúvida aqui que virou uma pergunta para esse bloco, porque a gente sabe que está tendo campanha da vacinação, né, contra a gripe, a influenza, e agora tem também essa liberação da bivalente. Como é que a gente deve se comportar? Existe uma janela que tem que ser respeitada entre uma vacina e outra, né? O que a gente pode orientar a população? Olha, primeiro, que é muito importante que as pessoas saibam que nesse momento a gente tem uma circulação ativa do vírus da influenza, em alguns estados o vírus da influenza do tipo B, que inclusive tem levado a quadros de miosite viral. Então isso está circulando. Além disso, a gente tem algumas modificações aí da Ômicron, algumas subvariantes que estão também circulando. Então é muito importante que as pessoas se previnam tomando vacina. A gente sabe, já de longa data, que, por exemplo, as crianças tomam frequentemente várias vacinas conjuntamente, tá? Uhum. E não há nenhuma impossibilidade de se tomar a bivalente para a Covid junto com a influenza, vacina de influenza. Claro que você vai tomar em locais diferentes, mas você pode tomar, inclusive, simultaneamente. Não há nenhuma necessidade de você tomar, esperar 7 dias, 14, nem nada. Isso é completamente... está fora, não tem estudo nenhum mostrando nada disso e nem isso vai aumentar efeito colateral nem nada. Na verdade, é importante, inclusive, que você tome junto para que você desenvolva anticorpos já contra as duas entidades de uma vez. Olha que interessante, boa notícia. Então pode tomar tudo no mesmo dia, quiçá na mesma hora. Doutor, me conta como é que estão os dados estatísticos em relação à bivalente, né? O que levou o governo a ampliar de uma forma... assim, a gente estava esperando, né, respeitando aí uma ordem, primeiro o pessoal que trabalhava na saúde, os agentes de saúde, os idosos, e o que levou então o governo a ampliar dessa forma a vacina bivalente para a população acima de 18? Olha, Mariana, primeiro a eficácia dessa vacina, que é muito forte e é importante que a gente saiba que hoje, praticamente no mundo, circulam as subvariantes da Ômicron. Então, essa bivalente, ela tem a cepa original e tem exatamente uma das subvariantes da Ômicron. Então, é muito importante que vacina apropriada para isso, mas estava havendo uma certa dificuldade das pessoas se apresentarem para vacinação. Então, a grande verdade é que
nesse ínterim, essas fake news que começavam a circular e também uma certa sensação da população de que eu já tomei 2 doses ou 3 doses, não preciso tomar mais essa, acabaram fazendo com que a decisão do Ministério foi correta. E aqui, eu só queria pontuar uma coisa. Todas as vezes, e é bom que isso sirva de exemplo, que não só hoje o Ministério da Saúde, mas os Ministérios da Saúde que vão vir daqui para diante, no futuro também, saibam o seguinte: toda vez que você impõe restrições para uma medida de saúde pública, tipo assim, só vai poder ser feito em mulheres, só vai poder ser feito em idosos, só vai poder ser feito acima de tal idade, só vai poder ser feito para profissionais de saúde, você cria barreiras muito fortes para que a população se vacine, tá certo? Então, é muito importante que a gente passe cada vez mais a trabalhar com as vacinas, né? E o exemplo disso é a influenza, cada vez mais procurando universalizar essas vacinas. Eu vou aplaudir muito um ministro da Saúde que chegue aqui e diga o seguinte: a vacina da influenza está universalizada pelo Programa Nacional de Imunização. Isso precisa ser feito também. Eu vou aplaudi-lo de pé, porque até hoje, faltou alguém que encarasse vamos chamar, esse desafio que é fundamental. Tá certo, doutor Antônio. Então é isso, vacina no braço, as 2 de preferência. Muito obrigada pela sua participação aqui, uma boa noite. Boa noite. É isso, gente. A gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Spotify. @Rádio e TV Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.